Então, lembrando, a gente está fazendo duas coisas, né, nesse momento na marcenaria. Uma delas é um projeto bem desafiador, coletivo, que todo mundo está fazendo um brinquedo para a escola, o Pé de Pau. E a outra são os projetos individuais, certo? Na verdade, eu queria começar com vocês agora uma terceira coisa, que é base para a gente poder cuidar das peças que a gente está produzindo. O que é isso? A gente precisa fazer mais taquinhos de lixa. Porque agora que a gente está se encaminhando para os projetos mais próximos do meio para o fim, a gente precisa dar um negócio que chama acabamento nas nossas peças. O projeto de marcenaria começou nas aulas de matemática, na verdade. A gente estava estudando ângulos com as crianças no começo do ano e eu comecei com a turma do quarto B, experimentar um pouco, trazer a madeira como uma matéria, como materialização desses conceitos matemáticos. E aí a gente foi ampliando essa experiência também para trabalhar com o quarto A, com o quarto C. A turma que está aqui é o quarto ano C. E hoje em dia, o nosso caminho é pensar a madeira primeiro enquanto ser vivo. Então a gente começa a pensar na madeira enquanto árvore. Daria para dizer que as disciplinas que vão se somando à marcenaria seria a matemática, a biologia. Então é um tanto de conhecimento que se reúne aqui para se transformar em brinquedo. Algumas vezes são desafios matemáticos mesmo, né? A gente está fazendo um projeto, por exemplo, um taquinho um pé de pau, né? Então a gente tem uma broca que é menor do que a extensão dessa madeira. Então um desafio que a gente tem é fazer os furos dos dois lados se encontrarem no centro. Então, que tipo de conhecimento a gente precisa mobilizar para fazer umas marcações precisas aqui, de tal maneira que eu fure aqui e esses furos se encontrem lá dentro. Esse tipo de desafio vai surgindo, as crianças têm o próprio grupo para ir tentando lidar, tentando dar conta. A gente erra bastante também, muitos erros, e a gente vai aprendendo com eles, a gente para comentar os erros, pensar o que poderia ter sido feito. Então, isso é onde a gente está, né? A gente está construindo brinquedos e também alguns outros projetos individuais ou de pequenos grupos. Tem um grupo que está fazendo uma caixinha de correio, tem um grupo que está fazendo um cabideiro, uma perna de pau. Hoje, além do taquinho, do pé de pau, né? A gente está fazendo taquinho de lixa. Então, a gente está construindo ferramentas, usando como base a medida do corpo das crianças, né? Então, a mão, né, que vai empunhar esse taquinho de lixa, que vai depois dar a forma para os projetos. Oi, Rosa. A gente faz um negócio que chama progressão de lixa, ou trabalho de lixa. É assim, a gente começa com a lixa 80, que tem os grãos maiores, né? 80 grãos por centímetro quadrado. Nossa, que memória, hein? Então os grãos dela são maiores do que a 120, por exemplo, que tem grãos menores, só que aí se eles são menores, cabe mais, certo? Depois a gente tem 220, depois 320, acho que aqui a gente tem até 600. Se eu usar só a lixa 80, eu deixo a madeira muito machucada, olha só, porque os grãos grandes eles vão deixando buracos mesmo na madeira. Se vocês olharem bem, dá pra ver esses buracos que ela deixa. Deixa ela arranhada. Aqui no topo tá dando pra ver melhor. Vai passando. E aí a gente vai aumentando até ficar lisinho. Ótimo, é isso aí. Se a gente fizer o trabalho de lixa inteiro com a 320, vamos supor que a gente demore uma hora pra lixar e deixar bem bacana uma peça que a gente tem. Agora, se a gente fizer a evolução desse trabalho de lixa de um jeito como deve ser, o que acontece? A gente lixa por 10 minutos com essa, aí por mais 2 minutos com essa, por mais 1 minuto com essa, por mais 1 minuto com essa, e a gente tem o mesmo resultado que se a gente ficar 1 hora nessa lixa, que faz um trabalho mais delicado. Os buracos que a 80 deixa são muito mais profundos.
E aí, eu vou tirar esses buracos com a 120, só que a 120 também deixa buracos menos profundos que a de 80, mais rasos. E ela deixa uns buraquinhos também na peça, eu vou tirar com a 220, que aí já deixa buraquinhos quase imperceptíveis. E aí depois eu ainda passo a 320, a madeira fica parecendo um vidro de tão lisa. É uma delícia. Primeira coisa, na hora de fazer o taquinho de lixa, é pegar uma régua e medir a mão de vocês. De que jeito? Levanta a mão aqui, por favor. Daqui até aqui, ó. Essa parte. Não precisa considerar o dedão, pode ser considerar só o corpo da mão aqui. Por exemplo, a mão do JV tem 6,5 centímetros nesse sentido. Então o que eu faço? Bom, eu vou cortar um taquinho que tenha 6,5 centímetros sem lixa. Quando eu for usar ele para lixar, eu vou lixar minha mão. Então eu vou deixar um pedacinho aqui de 6,5 centímetros sem lixa e vou deixar um outro tanto que eu posso escolher, sei lá, pode ser 5 centímetros, pode ser 10 centímetros. Não tem lixa tão grande, então não adianta. E vai ficar um negócio muito difícil de usar, né? A ideia é que ele seja prático, por isso que ele caiba na mão, seja tranquilo. Isso. E aí, eu tenho um lugar que é a empunhadura, né? Onde eu vou empunhar a ferramenta. Esse taquinho de lixa é uma ferramenta que a gente vai fabricar de acordo com as medidas dos nossos próprios corpos, para ficar um trabalho mais gostoso, mais confortável. Vocês vão escolher qual que é a medida que vai ter lixa colada. Então, o taquinho que você vai cortar vai ter que ser a soma da medida da sua mão mais a quantidade de lixa que você quer colocar.